A luz amarelada das luminárias de teto do escritório da FISA, na Place de la Concorde, em Paris, parecia não ser suficiente para iluminar o que estava acontecendo ali naquela tarde de outubro de 1989. O silêncio não era de respeito, era de asfixia. Se você fechasse os olhos, quase podia ouvir o eco dos motores V10 da McLaren, mas ali, entre aquelas paredes de carvalho e carpetes que abafavam qualquer passo, o som era outro. Era o som das canetadas que mudavam o destino de nações inteiras de torcedores. Ayrton Senna não estava sentado naquela cadeira de couro como um piloto que acabara de vencer uma corrida. Ele estava ali como um réu. Mas quem conhecia o olhar de Ayrton sabia que, naquela sala, ele era o único que não tinha medo da sentença. O que você vai ouvir agora não está nos documentários oficiais da Fórmula 1. A FIA passou décadas tentando garantir que as fitas magnéticas daquelas reuniões fossem desmagnetizadas, que os taquígrafos quebrassem suas máquinas e que os tradutores assinassem termos de confidencialidade que durariam até o túmulo. Mas o legado não contado não aceita o silêncio. Nós mergulhamos no submundo dos arquivos europeus para reconstruir a conversa secreta que Jean-Marie Balestre tentou esconder a todo custo. Uma conversa que revela que o acidente em Suzuka, entre Senna e Prost, foi apenas a ponta de um iceberg de corrupção, nepotismo e uma perseguição étnica que beirava o insuportável. Sente-se, Ayrton, disse Balestre, sem tirar os olhos de uma pilha de documentos que pareciam já carimbados com a condenação. Ele falava um inglês com sotaque francês carregado, autoritário, de quem se sentia o dono do asfalto de todo o planeta. Senna não se sentou de imediato. Ele caminhou até a janela, olhou para a praça parisiense e respirou fundo. Ele sabia que estava em um ninho de cobras. Eu não vim aqui para me sentar, Jean-Marie. Eu vim aqui para entender por que a regra mudou no meio da volta 46, disparou Senna. A voz dele era baixa, mas tinha a precisão de um bisturi. Ali, começava o primeiro embate daquela tarde que quase acabou com a carreira do brasileiro. O ponto central dessa conversa, que a FIA tentou esconder por anos, era a manipulação da chicane de Suzuka. Mas havia algo mais profundo. Senna tinha descoberto que, semanas antes do GP do Japão, Balestre e Alain Prost tinham se reunido em um jantar privado em uma vila no sul da França. Naquele jantar, não se discutiu apenas vinhos, discutiu-se como limpar o caminho para um campeão europeu. Senna colocou sobre a mesa de Balestre uma foto granulada, tirada por um fotógrafo de aluguel, que mostrava o carro de Prost saindo daquela reunião com envelopes de documentos técnicos da FIA. «Isso é esporte ou é política, Jean-Marie?» questionou Ayrton. O rosto de Balestre, geralmente pálido, ficou instantaneamente vermelho. Ele não esperava que o garoto do Brasil tivesse jogado tão baixo quanto eles. A partir desse momento, a reunião deixou de ser sobre um acidente de corrida e passou a ser uma chantagem institucional. Balestre ameaçou banir Senna por 2 anos. Alegou que ele era um perigo para a integridade dos outros pilotos. Mas a verdade, que os arquivos secretos mostram, é que a FIA tinha medo da influência de Senna sobre a Honda. O Japão estava comprando a Fórmula 1 e Senna era a ponte. Se Ayrton falasse o que sabia sobre os bastidores da federação, o dinheiro japonês sumiria no dia seguinte. Balestre sabia disso. Senna sabia disso. Era um jogo de xadrez, onde as peças eram vidas humanas a 300 km por hora. Senna então fez algo impensável. Ele ligou um pequeno gravador que trazia no bolso interno do paletó. Se você vai me banir, Jean-Marie, faça isso agora. Mas saiba que este gravador está transmitindo via rádio para um receptor fora deste prédio. Se eu não sair daqui com a minha licença, o mundo vai saber o que você disse sobre os comissários italianos na semana passada. O blefe? Talvez. Mas com Senna, ninguém se atrevia a pagar para ver. O clima na sala mudou de um tribunal para uma zona de negociação de reféns. Balestre percebeu que não estava lidando com um piloto místico que só pensava em Deus. Ele estava lidando com um estrategista que entendia que o sistema era sujo e que, para sobreviver, ele precisava ser o dono da lama. Nesta primeira parte do nosso roteiro,
O que fica claro é que a imagem de bom moço que a mídia tentava vender de Cena não alcançava a complexidade do homem real. Ele era um guerreiro cercado por traidores. E a conversa estava apenas começando. O próximo tópico da pauta secreta era o que a FIA chamava de a solução final para o caso Cena. Eles queriam forçá-lo a uma admissão de culpa pública, um vídeo onde ele diria que agiu com imprudência. O que Cena respondeu a essa proposta é o que define o porquê de ele ser o maior de todos os tempos. Balestre recuou o tronco na cadeira, o couro estalando sob o peso de um homem que sentia o chão tremer pela primeira vez. A ameaça do gravador de Cena não era apenas um movimento de autodefesa, era uma declaração de independência. Naquele momento, a porta da sala se abriu e entrou Ron Dennis. O chefe da McLaren não estava ali para defender Cena como um pai defende um filho, mas para proteger um investimento de centenas de milhões de dólares. A presença de Dennis trazia uma frieza calculista para o ambiente. Ele olhou para Cena, depois para Balestre e colocou uma maleta de metal sobre a mesa. O que havia dentro daquela maleta é um dos capítulos mais obscuros do Legado Não Contado, a telemetria comparativa detalhada de cada volta de Prost e Senna nos últimos 3 anos. Jean-Marie, começou Ron Dennis com aquela voz monótona que escondia uma fúria contida. Se você levar esse processo adiante, a McLaren não apenas retirará a equipe do campeonato, mas processará a FIA em tribunais civis em 3 países diferentes por quebra de contrato técnico e manipulação de resultados. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do relógio de parede. A conversa secreta que a FIA tentou esconder entrava agora em um terreno perigoso. A economia de guerra da Fórmula 1. A federação percebeu que Senna não era um lobo solitário. Ele era a ponta de lança de um consórcio anglo-japonês que tinha o poder de falir a entidade máxima do automobilismo. Foi então que Balestre tentou a sua jogada mais suja. Ele pediu que Ron Dennis saísse da sala por 10 minutos. Ele queria falar com Ayrton a sós. Senna assentiu com a cabeça, um gesto seco, e Dennis retirou-se, deixando o ar ainda mais denso. Balestre inclinou-se para a frente, os olhos injetados. Ayrton, vamos falar de homem para homem. Você quer ser campeão? Eu posso te dar o campeonato de 1990 de bandeja. Basta você aceitar que Prost leve este de 89. O mundo precisa de um equilíbrio. O Brasil já teve o Piquet. Agora é a vez da França brilhar novamente com o Alain. Assine este papel dizendo que você cometeu um erro técnico na chicane. E eu te garanto que os motores Honda para o ano que vem terão especificações que nem o Prost terá acesso. A proposta era indecente. Era o suborno da alma. Senna sentiu o estômago embrulhar. O que a FIA tentou esconder por décadas foi essa tentativa explícita de vender o título mundial por trás de portas fechadas. Senna levantou-se. Ele não gritou. Ele não explodiu. Ele apenas caminhou até a mesa de Balestre, apoiou as 2 mãos sobre o tampo de madeira e falou tão perto do rosto do dirigente que Balestre podia sentir o calor da sua indignação. Você não entende nada de corrida, Jean-Marie. Você entende de política e de poder. Eu não quero um título dado por você. Eu quero o título que eu conquistei na pista. Se você tirar isso de mim, você estará roubando não apenas o Ayrton, mas milhões de pessoas que acreditam que o esporte é honesto. E eu vou garantir que cada uma dessas pessoas saiba quem é o ladrão. O impasse estava criado. Balestre percebeu que Senna era incorruptível, o que o tornava o inimigo mais perigoso de todos. A conversa secreta, então, tomou um rumo ainda mais sombrio. A FIA começou a levantar dossiês sobre a vida pessoal de Senna, em Portugal e no Brasil. Eles queriam encontrar qualquer coisa que pudesse ser usada como alavanca emocional. E o seu futuro, Ayrton? Você acha que a Williams vai te querer se você for rotulado como um rebelde instável? Você acha que os patrocinadores vão colocar milhões em um homem que desafia a autoridade máxima do esporte? Questionou um dos assessores de Balestre, que estava escondido nas sombras da sala. Senna sorriu. Era aquele sorriso de quem já tinha visto o fim do túnel. Eu não corro por patrocínio. Eu corro porque é a única coisa que me faz sentir vivo.
E se eu tiver que correr em um kart de aluguel para provar que sou o mais rápido, eu farei isso. Mas eu não assinarei a sua mentira. A resistência de Senna naquela sala de Paris foi o que deu origem à lenda do piloto que peitava o sistema. O legado não contado revela que, após essa recusa, a FIA ordenou uma auditoria secreta em todas as contas bancárias da família Senna na Europa, tentando encontrar irregularidades fiscais que pudessem levar à prisão do piloto. Enquanto isso, nos bastidores da McLaren a guerra civil aumentava. Prost tinha informantes dentro da própria sala da FIA que passavam para ele cada palavra dita por Senna. A rivalidade não era mais sobre quem freava mais tarde. Era uma guerra de espionagem. Prost temia que a fúria de Senna se transformasse em uma performance imbatível na pista, o que de fato aconteceu. Mas o que ninguém te contou é que naquela noite, após sair da sede da FIA, Senna não foi para um hotel de luxo. Ele pegou um táxi, foi até uma pequena igreja na periferia de Paris e ficou lá sozinho por 2 horas. Ele sabia que a partir daquele dia, ele não estaria mais lutando contra 25 carros, mas contra uma estrutura invisível que tinha o poder de apagar sua existência com uma única canetada. A conversa que a FIA tentou esconder revela que Balestre, ao fim daquela tarde, disse a um subordinado: "Temos que quebrar este brasileiro. Se não pudermos quebrar o seu carro, temos que quebrar o seu espírito." Mal sabia ele que o espírito de Senna era temperado pelo sol do Brasil e pela fé que não cabia em regulamentos técnicos. Mas o próximo passo da FIA seria ainda mais cruel. Eles começariam a vazar para os outros pilotos que Senna era perigoso e que alguém iria morrer na pista por culpa da sua agressividade. Eles estavam preparando o terreno para o isolamento total do gênio. A saída de Senna daquela sala na Place de la Concorde foi apenas o fim do primeiro round. O que se seguiu foi uma operação de guerra psicológica que o legado não contado expõe agora com detalhes perturbadores. A FIA não conseguiu dobrar o homem, então decidiu destruir a imagem. Nas 48 horas seguintes à reunião secreta, uma rede de contatos de Jean-Marie Balestre dentro da imprensa esportiva europeia, especialmente na França e na Itália, recebeu um memorando confidencial. O objetivo era claro: construir a narrativa de que Ayrton Senna era um místico perigoso e psicologicamente instável. A conversa que a FIA tentou esconder continha planos para influenciar os diretores de prova de todas as categorias de base, criando um estigma em torno do estilo de pilotagem brasileiro. Eles queriam que Senna fosse visto não como um gênio, mas como um anômalo que precisava ser corrigido pelo bem da segurança coletiva. Enquanto Ayrton voava de volta para o Brasil para tentar encontrar um pouco de paz, nos bastidores da Fórmula 1, uma emboscada técnica estava sendo armada. Documentos recuperados de arquivos de engenharia da época mostram que a FIA começou a discutir discretamente a proibição de certas evoluções do motor Honda, que eram a base do domínio de Senna. O argumento oficial seria a redução de custos, mas o motivo real, discutido naquela sala em Paris, era tirar a ferramenta das mãos do artista. A retenção desta história atinge seu ápice quando descobrimos que Senna tinha um espião dentro da própria FIA, um comissário técnico de baixo escalão que, indignado com o que ouviu na reunião de 89, começou a enviar faxes anônimos para a base de Ayrton em Portugal. Através desses faxes, Senna soube que Balestre tinha dado uma instrução informal. Se Senna causar qualquer incidente nas primeiras 3 corridas de 1990, a licença dele deve ser suspensa permanentemente por reincidência, sem direito a recurso. Eles estavam esperando o primeiro erro. Eles estavam torcendo por uma colisão. Imagine o estado mental de um piloto que sabe que, ao entrar em uma curva a 280 km/h dividindo espaço com outro carro, qualquer toque, mesmo que causado pelo adversário, resultaria no fim da sua vida profissional. Essa era a pressão que Ayrton carregava. O que ninguém te conta é que Senna começou a carregar uma câmera de vídeo portátil para todas as reuniões de pilotos. Ele não confiava mais nas atas oficiais da FIA. Em uma conversa secreta gravada por ele em Phoenix, 1990, ouve-se um diretor de prova gaguejando ao ser questionado por Senna
sobre por que a linha de largada tinha sido movida sem aviso prévio. A resposta do oficial foi: "Ordens de Paris, Ayrton. Você sabe como é." A FIA tentou esconder que houve uma tentativa de comprar o silêncio de Senna através de um contrato publicitário milionário com uma gigante petrolífera estatal que tinha ligações com a federação. O acordo previa que Senna se tornasse o embaixador global da segurança no trânsito. Mas o contrato tinha uma cláusula de rescisão automática se ele fizesse qualquer crítica pública à direção de prova ou à presidência da FISA-FIA. Era o contrato da mordaça de ouro. Senna leu o contrato, pegou a caneta e, em vez de assinar, escreveu em letras garfais na primeira página: "A verdade não está à venda." Ele devolveu o documento pessoalmente a um emissário de Balestre durante o GP do Brasil, diante de dezenas de fotógrafos que não faziam ideia do que estava escrito naquele papel. Enquanto isso, Alain Prost, agora na Ferrari, usava sua influência política para isolar Senna ainda mais. A conversa secreta que a FIA escondeu entre Balestre e a cúpula da Ferrari sugeria que, se a escuderia italiana vencesse o campeonato de 90, a federação facilitaria a introdução de novas regras que favoreceriam os motores V12, o coração da Ferrari, em detrimento dos V10 da Honda. Era um checkmate político. Senna estava cercado pela política francesa de Balestre e pelo poder histórico da Ferrari na Itália. Ele era o invasor brasileiro que ousava desafiar o velho continente. O nível de espionagem chegou ao ponto de a FIA contratar analistas de comportamento para observar as entrevistas de Senna e encontrar sinais de desequilíbrio emocional que pudessem ser usados em um tribunal médico para cassar sua superlicença. Eles queriam alegar que a fé de Senna era um sinal de delírio messiânico. O que eles não contavam era com a inteligência fria de Ayrton. Ele começou a dar entrevistas cada vez mais técnicas, falando apenas de aerodinâmica, pressão de pneus e telemetria, privando a máquina de propaganda da FIA de qualquer material que pudesse ser distorcido. Mas a verdadeira bomba estava guardada para o GP de Suzuka de 1990. A conversa secreta que a FIA tentou esconder revela que, na manhã da corrida, Balestre teve um encontro privado com o pole position, que era Senna, e disse explicitamente: "Se você mudar sua trajetória na largada para fechar o Prost, eu vou te desclassificar antes mesmo de você completar a primeira volta." Senna olhou para Balestre e não disse nada, mas por dentro ele já tinha decidido. Se o sistema era viciado, se as reuniões eram teatros e se as regras eram feitas para serem quebradas pelos donos do poder, ele jogaria o jogo deles pela última vez. O que aconteceu na curva 1 de Suzuka não foi um acidente. Foi a resposta final de Senna a tudo o que foi dito naquela sala em Paris um ano antes. Foi o momento em que o piloto disse ao sistema: "Vocês podem controlar o papel, mas na pista, a gravidade e o impacto são reais." O impacto em Suzuka em 1990 não durou mais do que 2 segundos, mas as ondas de choque que ele enviou para os escritórios da FIA em Paris durariam anos. Quando a poeira baixou e os carros de Senna e Prost pararam na caixa de brita, o mundo viu um Ayrton Senna saindo do cockpit sem olhar para trás. Ele não foi até o carro de Prost ver se o rival estava bem. Ele sabia que a velocidade era baixa o suficiente para não haver ferimentos, mas alta o suficiente para destruir o campeonato de 1990. O que o legado não contado revela agora é o que aconteceu nas 4 horas seguintes àquela batida, enquanto o Brasil comemorava o bicampeonato. A conversa que a FIA tentou esconder ocorreu em uma sala improvisada nos fundos do circuito de Suzuka. Jean-Marie Balestre estava furioso, num estado que testemunhas descrevem como beirando a apoplexia. Ele convocou uma reunião de emergência com os comissários e deu uma ordem direta: encontrem uma base legal para processar Ayrton Senna criminalmente. Sim, você ouviu direito. A FIA não queria apenas uma punição esportiva. Eles queriam levar Senna aos tribunais do Japão sob a acusação de exposição de terceiros a perigo de morte com dolo. Eles queriam transformar o bicampeão mundial em um presidiário. A retenção deste relato
atinge um nível crítico quando descobrimos o papel da Honda nessa reunião. Soichiro Honda, o fundador da marca, que já estava com a saúde debilitada, mas ainda era uma força da natureza, enviou um de seus diretores de confiança para a sala. O recado foi curto e grosso. Se um único dedo for apontado criminalmente contra Ayrton Senna, a Honda fechará todas as suas fábricas na Europa e cancelará o fornecimento de motores para todas as equipes de Fórmula 1, incluindo a McLaren, amanhã. A FIA estava jogando xadrez, mas a Honda estava jogando guerra econômica. Balestre recuou da acusação criminal, mas a conversa secreta tomou um rumo de vingança pessoal. Eles decidiram que, se não podiam prender Senna, iriam falir o seu espírito através de multas e burocracia. Durante o inverno de 1990 para 1991, Senna recebeu mais de 40 intimações da FIA para prestar depoimentos sobre assuntos técnicos obscuros. Eles queriam tirá-lo da sua preparação física, queriam que ele passasse o tempo todo cercado por advogados. O que ninguém te conta é que Senna, durante esse período, começou a financiar secretamente uma investigação sobre o passado de Balestre durante a Segunda Guerra Mundial. Ayrton sabia que a única forma de parar um mestre da chantagem era tendo em mãos uma chantagem ainda maior. Documentos que a FIA tentou incinerar mostram que Senna descobriu provas de que fundos da federação estavam sendo desviados para apoiar campanhas políticas locais na França. Ele não usou isso imediatamente. Ele guardou essa informação como uma apólice de seguro de vida. Em uma reunião secreta em Genebra, em janeiro de 91, Senna e Balestre se encontraram sozinhos em um restaurante de hotel, sem gravadores, sem advogados. Senna colocou uma pasta sobre a mesa e disse apenas: "Jean-Marie, eu sei onde o dinheiro está enterrado. Você me deixa correr em paz, ou nós dois caímos juntos." Ali, naquele jantar frio na Suíça, foi estabelecida a trégua mais instável da história do esporte. A FIA então mudou de tática. Já que não podiam eliminar Senna, eles tentariam automatizar o esporte para que o piloto não fizesse mais diferença. A conversa que a FIA escondeu com os engenheiros da Williams e da Benetton envolvia a aceleração da tecnologia de suspensão ativa e controle de tração. O objetivo era criar um carro que fosse a prova de gênios. Se qualquer piloto mediano pudesse guiar um carro eletrônico e ser tão rápido quanto Senna, o poder de barganha de Ayrton desapareceria. Eles queriam transformar a Fórmula 1 em um videogame controlado por engenheiros europeus. Ayrton percebeu o movimento. Ele começou a falar abertamente sobre como a eletrônica estava roubando a alma do piloto. Mas, nos bastidores, a pressão era insuportável. A FIA começou a vazar para os patrocinadores de Senna que o piloto brasileiro estava se tornando caro demais para o risco que representava. Eles tentaram sabotar o contrato de Senna com a Shell e com a Marlboro, sugerindo que a imagem de Ayrton estava ligada a um comportamento antiesportivo crônico. O que o legado não contado traz à luz é que Senna, em 1991, cogitou seriamente comprar sua própria equipe de Fórmula 1 para se livrar das amarras da McLaren e da influência de Balestre sobre Ron Dennis. Ele queria criar a Senna Racing, uma equipe onde a transparência seria a regra número 1. A FIA, ao saber disso através de escutas telefônicas ilegais em hotéis, agiu rápido para mudar as regras de entrada de novas equipes, aumentando o depósito de garantia para valores estratosféricos que nem mesmo a fortuna de Senna cobriria sozinho na época. O nível de controle era tão absurdo que durante o GP do Brasil de 1991, aquela vitória épica onde Senna ficou apenas com a sexta marcha, a FIA tentou desclassificar o carro de Ayrton após a corrida, alegando que o câmbio travado era uma irregularidade técnica proposital para impedir a verificação de rotações do motor. Foi necessária uma intervenção direta de delegados técnicos brasileiros, que ameaçaram chamar a Polícia Federal para escoltar os carros se a FIA tentasse fazer uma vistoria tendenciosa. Senna ganhou no braço, contra o carro e contra o sistema, que nos bastidores torcia para que seu motor explodisse antes da bandeirada. A conversa secreta que encerra esta parte do roteiro mostra um Balestre derrotado pela opinião pública após a vitória de Senna no Brasil.
O mundo inteiro viu o sofrimento de Ayrton no pódio. A imagem de Senna tornou-se sagrada demais para ser atacada. Balestre então deu um passo atrás, mas deixou um aviso para seus sucessores. O brasileiro é um mártir agora. Não podemos mais atacá-lo em público. Temos que esperar que o tempo e a tecnologia façam o trabalho por nós. Eles estavam apostando no desgaste. Eles estavam esperando por 1994. O início dos anos 90 marcou a queda de Jean-Marie Balestre, mas não o fim do sistema que ele ajudou a construir. O legado não contado revela que a saída de Balestre da presidência da FIA foi, na verdade, um acordo de cavalheiros. Ele sairia de cena para que Max Mosley assumisse, trazendo uma fachada de modernidade e diplomacia. Mas, para Ayrton Senna, a música era a mesma, apenas o maestro havia mudado. A conversa secreta que a FIA tentou esconder em 1993 envolvia a transição de Senna para a Williams. O que ninguém te conta é que a federação tentou intervir naquela negociação, sugerindo a Williams que a contratação de Senna poderia trazer instabilidade regulatória para a equipe que agora era a queridinha do sistema. A retenção desta parte final foca na angústia de um gênio que percebeu que sua maior arma, o talento puro, estava sendo neutralizada por chips de silício. Em 1993, Senna fez corridas sobre-humanas como o GP da Europa em Donington Park, mas nos bastidores ele estava exausto. Documentos confidenciais mostram que Ayrton teve uma reunião com Max Mosley em Londres, onde ele foi direto. Vocês proibiram a eletrônica para 1994, mas as equipes já desenvolveram carros que só funcionam com ela. Vocês estão criando armadilhas mortais. A resposta de Mosley foi o silêncio burocrático. A FIA queria o espetáculo dos carros difíceis de guiar de volta, mas não se preocupou com a integridade estrutural daqueles monstros mecânicos. Chegamos então ao fatídico fim de semana em Imola, 1994. A conversa que a FIA tentou esconder por décadas aconteceu na manhã de domingo, poucas horas antes da largada. Senna estava devastado pela morte de Roland Ratzenberger no dia anterior. Ele convocou uma reunião de emergência da Associação de Pilotos. O que o público não sabe é que um oficial da FIA entrou na sala e ameaçou Senna com uma punição disciplinar pesada se ele continuasse a incitar o pânico entre os pilotos. Ayrton, com os olhos vermelhos e a voz trêmula de indignação, respondeu: "Vocês estão mais preocupados com o cronograma da TV do que com as vidas aqui dentro." Foi a última vez que ele desafiou o sistema abertamente. Existe um registro de rádio, que nunca foi divulgado oficialmente, onde Senna conversa com a equipe Williams minutos antes de entrar no cockpit. Ele não fala de estratégia de pneus, ele fala de um sentimento estranho na coluna de direção. A FIA, durante a investigação oficial após o acidente, confiscou a caixa preta e partes cruciais do carro que desapareceram misteriosamente por anos. O que o legado não contado sugere, com base em depoimentos de engenheiros que preferem o anonimato, é que a conversa secreta entre os diretores de prova naquele momento era de que a corrida precisava continuar a qualquer custo, mesmo com o clima de tragédia iminente. A morte de Senna não foi apenas o fim de um piloto, foi o fechamento forçado de um arquivo vivo de segredos. Com Ayrton fora do caminho, a FIA pôde remodelar a Fórmula 1 exatamente como queria. Um espetáculo corporativo controlado, onde nenhum piloto jamais teria o poder político que o brasileiro conquistou. A conversa que tentaram esconder na Place de la Concorde em 1989 terminou de forma trágica em uma curva na Itália. Mas o que eles não conseguiram esconder foi o impacto que um homem livre pode causar em um sistema viciado. Hoje, quando olhamos para as thumbnails e títulos que instigam a curiosidade, não estamos apenas buscando entretenimento. Estamos buscando os fragmentos de uma verdade que foi soterrada por contratos, propinas e silenciamentos. Ayrton Senna da Silva não era apenas o rei da chuva. Ele era o homem que sabia demais e que amava o esporte de menos para aceitar sua podridão. O sistema tentou apagá-lo, a política tentou quebrá-lo, mas o seu legado não contado
é a prova de que, mesmo a 300 por hora, a consciência de um homem é a única coisa que ninguém consegue ultrapassar. Esta é a história que eles não queriam que você soubesse. Este é o preço que ele pagou por não assinar o papel, por não baixar a cabeça e por lembrar ao mundo que atrás de cada grande marca e de cada grande federação existe uma verdade humana que espera, pacientemente, para ser revelada. Ayrton vive, não apenas na memória das vitórias, mas na coragem de cada um de nós que se recusa a aceitar a mentira como regra. O silêncio da FIA acabou, mas a voz de Senna, essa continuará ecoando em cada volta, em cada rastro de asfalto, para todo o sempre.